Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. O princípio de perdão é uma coisa, existe um princípio em perdoar. A gente perdoa as dívidas não pagáveis. Aquilo que é pagável, a gente paga, certo? Simples. Devo R$ 30 para algum de vocês. É uma dívida pagável. O perdão ele é exigido em dívidas que não são pagáveis. Como que alguém que atropela uma criança na rua involuntariamente paga a mãe? Como que um abusador que gerou um filho numa menina e depois se arrepende paga? Não existe o pagamento. E é por isso que perdoar é tão difícil, porque o perdão ele exige que você abra mão da sua razão, e o perdão ele exige que você não fique fissurado em ter de volta o que perdeu. Então por isso que perdoar é uma das missões mais difíceis, e por isso que não perdoar torna a nossa vida tão pesada, porque o não perdoar te faz necessariamente ficar olhando para o espaço que foi tirado de você. O não perdoar te faz olhar para a criança atropelada simplesmente como a criança atropelada, para o abuso como abuso. Então o não perdoar ele te resume ao fato, e aí a nossa vida fica pesada, escura, ressentida, remoída. Como viver bem dormindo e acordando lembrando da dívida que alguém tem conosco? E pior do que ter conosco, não tem como pagar. Ela pode trabalhar e o dinheiro não paga. Ela pode viver com a gente a vida inteira do lado, que a comunhão não vai ser o suficiente. Aí entra esse negócio chamado perdão. A gente tem dentro da palavra uma história muito interessante que eu gosto demais, a parábola do credor. Um rei está fazendo as suas contas e ele vê que ele tem um servo que deve para ele. Quanto? 10.000 talentos. Tranquilo, né? 3 bilhões de dólares. Aí eu pergunto a vocês, é uma dívida pagável? Pela matemática sim, pela lógica não. Como que se paga uma conta de 3 bilhões de dólares? Ou ele ganha na Mega Sena, ou ele guarda muito dinheiro, ou ele pede perdão. E aí, trazem esse servo pro rei. Quando ele chega, ele é cobrado. E olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, tenha paciência. Aí você imagina alguém que te deve 3 bi de dólares e que pede paciência. Difícil, hein? Só que quando ele ouve esse pedido de paciência, ele perdoa. Só que quando este perdoado sai, ele encontra alguém que deve pra ele. E ele ouve o mesmo pedido que ele fez. Só que ele não perdoa. Ele cobra a dívida. Só que aí, o rei, que fez o primeiro perdão, fica sabendo e manda chamar ele, manda prender ele, manda os perturbadores irem pra cima dele e cobra a dívida. Quando Jesus conta essa parábola, ele fala que essa parábola é igual ao reino dos céus. Ou seja, ele nunca quis o pagamento da dívida, de fato. Consegue entender isso? Consegue ver o todo e entender que de fato ele não queria? O que ele queria não era que a dívida fosse paga, mas é que aquele servo tivesse o coração que ele teve. Que ele fizesse exatamente aquilo que o rei fez com ele. Eu não te perdoei? Perdoa. Eu te perdoei de uma dívida não pagável. Nesse contexto que nós lemos agora, Jesus antes ensina o Pai Nosso. E no Pai Nosso, qual que é a oração de Jesus? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós perdoamos. Dentro da oração de Jesus, não é perdoará. Não é algo futuro. Eu já perdoei. E porque eu já perdoei, eu sou perdoado por Deus. Ou seja, o perdão, perdoar, não é simplesmente você cometer algum pecado, cometer algum erro e levar isso para Deus. Perdoar é um tipo de ser humano. Perdoar é um tipo de gente. A gente se torna um ser humano perdoador. Não é uma coisa tipo um fast food que você vai de vez em quando e você pega o perdão de Deus. É o tipo de ser humano que você é. Um tipo de ser humano que não cobra as dívidas não pagáveis, que perdoa. E que perdoa por quê? Porque já foi perdoado por Jesus antes. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos o perdão dos nossos pecados. Nós enxergamos a nossa dívida impagável, que nós não teríamos como pagar, que nós não conseguiríamos por mérito, por suficiência própria pagar essa dívida. Jesus foi lá e pagou pra gente. Então quando Jesus vai lá e paga pra gente, o que ele pede é que a gente saia e faça o mesmo. O que nós recebemos de Jesus? Foi perdão? Perdoe. Foi amor? Ame. Foi graça? Seja gracioso. Porque a seriedade disso é o quê? Quando eu não te perdoo, eu tô assumindo a responsabilidade de ter que pagar as minhas dívidas não pagáveis. E aí você fica aprisionado. Aprisionado no quê? No seu mérito. Aprisionado na sua possibilidade de pagar os 3 bilhões de dólares. Sendo perturbado. Sendo
preso, simplesmente por não conseguir perdoar. Ou seja, gente, resumindo, tem gente que vai morrer preso, perturbado, numa dívida de 3 bilhões de dólares, porque simplesmente não conseguiu perdoar. Não é sobre pagar a dívida, porque Jesus não cobra de nós o pagamento da dívida, porque Jesus sabe que em nós não há suficiência para isso, não há mérito, não há possibilidade de pagar essa dívida. Então o que ele requer de nós? O coração que perdoa, o coração que entrega, o coração que passa para as pessoas aquilo que ele passou para nós. E isso está conectado a viver bem? Completamente. Porque isso nos tira de uma prisão, isso nos tira de uma perturbação, isso nos tira do consciente de ter que dormir. Olha, amanhã eu vou acordar. Só que amanhã eu não acordo para viver a minha vida. Amanhã eu acordo para pagar uma dívida de 3 bilhões de dólares. Agora, quando eu simplesmente perdoo, eu tenho a possibilidade de olhar para essa dívida e ser perdoado. Porque o meu Senhor nunca quis o pagamento da dívida. Ele sempre quis que o meu coração e o dele fosse o mesmo. Perdoe. Se a gente for olhar pro perdão como eu perdoo quem merece, perdoo quem me perdoa, a gente cai na prisão da mesma forma. Quando nós perdoamos, olhamos para trás e entendemos do que fomos libertos através do perdão, a gente entende o quanto de pessoas podem ser libertas através do perdão. Perdoar não só te torna leve e livre, como liberta. Bonito na teoria. Perdoar talvez quem assassinou seu filho atropelado? Difícil? Humanamente difícil. Tem que olhar pra Jesus. Porque quando nós olhamos pra Jesus, a gente se olha e a gente vê que ele perdoou uma dívida que a gente não merecia que ele pagasse. E aí a gente fala, bom, tenho que fazer o mesmo. Perdoar uma dívida que a pessoa não merece. Porque as pessoas não merecerão. As pessoas não serão dignas do perdão. O ponto é que o perdão não é pra quem é digno, o perdão é pra quem precisa. E numa relação, quem precisa do perdão é os dois, o perdoado e o perdoador, porque tira os dois da cela, tira os dois da dívida. Perdoar não apaga os fatos, perdoar não é uma borracha. O filho atropelado continua atropelado dentro de um caixão, mas perdoar ressignifica. Perdoar agora te faz olhar pro acontecimento e não ver somente o acontecimento, mas ver que você foi exemplo de Cristo, discípulo de Cristo, fazendo o quê? Aquilo que ele faria. Quando a gente for querer cobrar de alguém tudo que essa pessoa nos deve, seria legal a gente lembrar tudo que a gente deve pra Jesus. Talvez a gente não cobre mais essa pessoa, porque se Jesus fosse cobrar da gente, talvez a nossa vida seja bem difícil, muito provavelmente dentro de uma cela pra pagar a dívida que Jesus pagou. Jesus nos libertou dessa cela e fora da cela nos deu a possibilidade de diariamente tirar outras pessoas de diversas celas. Celas espirituais, celas físicas, celas sentimentais, emocionais, que o simples fato de orar e falar eu te perdoo, reconstrói uma vida que seria em volta de pagar a dívida, agora é liberta, porque Jesus foi a base dessa relação.